Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, eleições municipais são muito diferentes das eleições nacionais, mas, por outro lado, as eleições municipais ocorrem no país inteiro e dão uma amostra, um sinal muito importante de como são, enfim, as tendências políticas no país, como aconteceu nessas últimas eleições. E a pergunta, então, o assunto que a gente levanta é o seguinte: o governo Lula é um governo formado por vários partidos, né? Tem o PT ali nos postos dominantes, mas tem vários partidos. E esses partidos tiveram desempenhos diferentes nas eleições. A pergunta estas eleições municipais levam a uma reforma ministerial? Vai haver uma reforma ministerial provocada não só pela eleição municipal, mas também pela eleição da mesa da Câmara. Então tem a necessidade de reagrupar esses partidos, de contemplar alguns dos que não vão conseguir fazer a presidência da Câmara, de realocar alguns que não estão dando certo, de dar uma sinalização, sobretudo ao centro, que saiu vencedor na eleição municipal. Mas os primeiros sinais que eu colho do que está sendo pensado para essa eleição municipal, Sardenberg, não tenho certeza se os recados das urnas foram bem entendidos e se as mudanças que estão sendo cogitadas vão ajudar no sentido do que o governo Lula precisa fazer, que é aglutinar esses partidos do centrão em torno de si, evitar que eles migrem, por exemplo, para um projeto alternativo, como o do Tarcísio de Freitas, e dar essa sinalização para o eleitorado que votou majoritariamente na centro-direita, de que esse é realmente um governo de frente ampla. Por exemplo, outro fator que está sendo muito casado com a discussão da reforma ministerial é a troca da guarda no comando do PT. A gente tem visto aí muita troca de farpa entre a direção do PT e alguns ministros do governo. Isso se deve ao fato de que o partido teve um mau desempenho nas urnas e alguns ministros, como entre eles o ministro Alexandre Padilha, reconheceram esse mau desempenho e isso desagradou a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, mas o fato é que ela é alguém que tem expectativa de ser contemplada nessa reforma ministerial. E, para minha surpresa, pelo que eu venho apurando essa semana, tem grandes chances disso acontecer. E eu pergunto, colocar a Gleisi Hoffmann no governo atrai algum segmento que ainda não vota no Lula, que ainda não está com o governo? Não, zero. Com o agravante de que, a partir de dentro, ela provavelmente vai bombardear qualquer iniciativa do ministro da Fazenda, como ela vem fazendo a partir do comando do PT. Mas, para minha surpresa, ainda assim, o que auxiliares do presidente Lula me dizem é que se ela quiser ser ministra, e ela tem dado várias demonstrações de que ela vai querer, o Lula não terá como não fazer dela ministra, pela lealdade que ela teve no momento em que ele estava preso, porque ela segurou a onda no PT no pior momento da sigla, evitou uma debandada, aceitou presidir o PT quando a sigla era amaldiçoada pela Lava Jato, etc., e que então, se ela quiser ser ministra, ela será. O ano passado ela tentou uma movimentação para ser ministra de Desenvolvimento Social, no lugar do Wellington Dias, não conseguiu, e agora o mais provável é que ela ocupe algum lugar no próprio Planalto, mais provavelmente a Secretaria-Geral. Uhum. Mas no lugar de um outro petista. No lugar de um outro petista, não muda a correlação de forças, mas muda bastante o tipo de política que se vai fazer a partir de lá. O que ela poderia somar, né? Que eu perguntei. Ela vai atrair os movimentos sociais e fazer com que os movimentos sociais que estão muito letárgicos e muito afastados do governo se aproximem mais e impulsionem a candidatura do Lula. Agora, movimentos sociais vão votar em quem, se não for no Lula? Vão votar no Tarcísio? Não vão votar no Tarcísio, já vão votar no Lula. Então, me parece um movimento inócuo e voltado a atrair alguém
a contemplar alguém que foi fiel ao Lula. Essa já foi uma das grandes decisões dele na formação do primeiro ministério. Todo mundo que tinha sido leal ganhou ministério. E aí eu pergunto, o Ministério do Trabalho vai mudar diante da constatação de que o governo não fala direito com a nova classe trabalhadora? Não vai mudar. Não vai mudar, ele não vai tirar o Luiz Marinho. Mas é considerado bom o desempenho do Luiz Marinho? Eu pergunto, não, não é considerado bom, é considerado muito ruim. Então, por que não vai mudar? Porque é um aliado da vida toda do Lula, aliado dele no ABC, e se o Marinho deixar de ser ministro, ele volta para a Câmara e o Vicentinho deixa de ser deputado. Então, olha o tipo de cálculo que está sendo feito. Quando o governo precisa dar uma melhorada e justamente manter os outros partidos que estão ameaçando debandar. Aí vai ter mexida para contemplar a União Brasil, que ficou de fora ali do arranjo para a presidência da Câmara, e aí não se sabe se é dentro da cota que a União Brasil já ocupa ou se vai ter uma ampliação de espaço do União Brasil. E a mesma coisa o PSD. A avaliação é que o PSD saiu muito grande das urnas, que também tem um risco do Lula perder o PSD em 2026, então que talvez tenha que melhorar a qualidade dos ministérios do PSD. Esse partido e o MDB têm expectativa de começar de mudar de patamar em 26 e ocupar a vice-presidência da República. E aí já tem pedidos explícitos nesse sentido. Inclusive do MDB. Então, isso que eu falei, MDB e PSD. São dois partidos que têm essa expectativa de ocupar a vice na chapa. Mas o Geraldo Alckmin não dá a menor pinta de que vai querer ser candidato ao Senado ou ao governo. O governo ele não quer enfrentar o Tarcísio, e Senado ele não tem apetite nenhum. Aí você vai desalojar alguém que foi fundamental no momento em que você precisava dar uma sinalização e que foi leal esse tempo inteiro em nome da ampliação da aliança. Então, tem problemas colocados que vão aparecer já nessa reforma ministerial, mas que dizem também respeito à formação da chapa presidencial em 2026. A avaliação deles é a seguinte, olha, o desempenho foi ruim na urna, tem que mexer no governo, tem que dar uma virada, mas se a economia estiver bem, o Lula é franco favorito. Então é nisso que eles se baseiam, e aí a ideia é focar na economia, e eu falei, e o corte de gastos? Não esperem grandes pacotes estruturantes, isso é uma coisa para o próximo governo. Agora a meta é fazer cumprir o arcabouço fiscal, mostrar que ele é crível e que ele vai ser cumprido. Então, esses são os motes de Brasília no day after da eleição. Ele vai sim ter uma reforma ministerial, não me parece que ela esteja calibrada diante do que as urnas indicaram, e toda a confiança em que o Haddad vai conseguir cumprir o arcabouço sem grandes cortes estruturantes, não sei como, e que se a economia estiver bem, o Lula é favorito em 2026. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã e até mais tarde no Ponto Final. Viva a Voz. Até amanhã, até mais tarde. Um abraço para vocês.